Fala galera, falando no ano, como que vocês estão? Bom, continuando aí as nossas aulas, hoje eu vou trabalhar com vocês duas temáticas. O capítulo A2, a Revolução Russa, alguns exercícios que eu lembro que antes da gente entrar nessa quarentena, eu tinha passado para vocês como para casa, mas a gente não corrigiu, né? Porque não deu, não teve aula para isso. E sobre o capítulo B1, que eu dei as aulas para vocês aqui, já dentro da quarentena, que eu passei alguns exercícios para vocês fazerem sobre a proclamação da República. Dessa forma, a nossa aula de hoje vai contemplar a correção dessas atividades, tanto da Revolução Russa, que é bom que fica aí para vocês uma revisão sobre a matéria que vai cair na prova parcial e também no simulado, que ele ainda vai acontecer, a gente não esqueceu dele, e também a matéria nova, que é a Proclamação da República, ok? Então vamos lá. Iniciando aí com a correção das atividades sobre a Revolução Russa, no capítulo A2, vamos aí na página 64, exercício 6. A gente tem essa figura aqui. Primeiro, aqui em cima é justamente o símbolo da União Soviética, que é o foice, que trabalha no campo, e o martelo, que trabalha na cidade, na indústria. Quem faz parte desse conjunto aqui? Os sovietes. Os sovietes fazem parte desse conjunto, que seria o soldado russo, a camponesa e o trabalhador urbano. A camponesa, trabalhadora do campo também. Esse conjunto, formam-se então os sovietes. Vamos embora às perguntas. Baseado na análise dessa imagem aqui e no contexto russo que a gente trabalhou dentro da Revolução Russa, vamos ver. Letra A. Quem que eram os sovietes? Os sovietes eram aqueles que defendiam algumas ideias do socialismo e que eram formados por camponeses, operários e os soldados, ok? Letra B. Qual que era a intenção dos bolcheviques ao propor a valorização dos sovietes? Os sovietes, eles eram um comitê, ou então um grupo que era muito forte, que eles tinham muitos seguidores, digamos assim. E os bolcheviques, eles que iniciaram a revolução e tomaram, né, a Rússia e formaram a União Soviética, os bolcheviques eles viam que se eles tivessem os sovietes a seu lado, eles seriam muito mais fortes. Dessa forma, os bolcheviques, ao propor a valorização dos sovietes, eles proporam a intenção, a valorização dos sovietes, propondo a eles o quê? As teses de Abril. O que eram as teses de Abril? As teses de Abril eram características do socialismo, que oferecia pão, paz e terra, que era o lema do socialismo, que era o lema dos bolcheviques, e todo o poder aos sovietes, todo o poder do socialismo que estava sendo implantado na Rússia aos sovietes, que os sovietes era a cara da revolução, que era o soldado, aquele que ia defender o socialismo, e os trabalhadores. Vamos lá. Ou seja, seria o fortalecimento dos sovietes para que os bolcheviques conseguissem os sovietes do lado deles e ganhassem ainda mais poder. Ficou claro? Vamos lá. Letra C. Associe essa imagem aqui apresentada à proposta dos sovietes. Bom, vamos lá. Primeiro, a camponesa, ela tem a sua foice que prepara o campo para o plantio. O operário, ele tem o seu martelo, que é o principal símbolo do trabalhador urbano, do trabalhador industrial. E o militar com a sua arma, que o seu principal símbolo é de quê? De proteção ao governo. Isso daqui dá uma alusão, ou seja, ela significa a nova bandeira da Rússia, ou seja, a bandeira que agora vai se transformar em União Soviética e a composição dos sovietes. Lembrando, pessoal, eu estou citando muito aqui a Rússia, mas não é somente a Rússia que se torna socialista. A Rússia, ela consegue abranger o socialismo com os países vizinhos, principalmente do leste europeu. Ok? Dando continuidade,
Agora as questões fechadas, páginas 66 a 68, 4, 5 e 7. Se eu não me engano, eu passei somente esses 3 exercícios. Caso falte algum, eu vou pedir, por favor, depois lá no final, como que vocês vão me passar algum que ficou faltando, porque eu marquei somente esses 3. Mas vamos lá. Questão número 4, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1921, o problema nacional era a recuperação da economia da União Soviética. Bom, a gente teve a formação da União Soviética em 1921, mas a União Soviética estava quebrada. Ela não tinha dinheiro, porque eles tinham saído, a Rússia ela tinha saído da Primeira Guerra, já quebrada. Formou-se então a União Soviética. Tiveram tantas revoluções para se formar a União Soviética que ela não tinha dinheiro. Bom, então o problema nacional, o problema principal da União Soviética era a recuperação econômica. O índice de desespero do país era eloquente, ou seja, ele era louco, ele era altíssimo, ele era desesperador. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham nem mesmo o que comer. Nas novas e ruinosas condições de paz, o comunismo de guerra ele se revela insuficiente. Era preciso estimular efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade com maior urgência possível. E isso ainda em 1921, Lenin ele propõe, no 10º Congresso do Partido Socialista, ele propõe um Plano Econômico de Emergência, a NEP. Só que o que era a NEP, a nova política econômica? A NEP era o seguinte, a abertura da União Soviética para a economia capitalista. Ou seja, duas formas de governo, de economia completamente antagônicos, completamente diferentes, só que o socialismo de Lenin precisava dessa ajuda capitalista, né? Que quem dominava o capitalismo naquela época era os Estados Unidos, precisava dessa ajuda capitalista para que a União Soviética desse certo. Dessa forma, o que era a NEP? Vamos ver na letra A. A NEP, ela reintroduziu práticas de exploração econômicas anteriores à Revolução de 1917? Não. A NEP, ela introduziu uma economia dentro do socialismo, basicamente falando. Vamos ver a letra B, que é a letra que é certa. A NEP, ela consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, ok? Na organização da economia e na permissão do estabelecimento de elementos capitalistas por meio da livre iniciativa de certos setores. Ok. Porque a NEP, ela consistiu na manutenção do socialismo, porém, permitindo elementos capitalistas dentro da sua região para poder ter a livre iniciativa de comércio, de economia em alguns setores que existiam já dentro da União Soviética, ok? Vamos ver a C, D e E, por que elas estão erradas. Letra C. A NEP significou fundamentalmente uma reforma agrária radical? Não. Promoveu a coletivização forçada das propriedades agrárias e a construção de fazendas coletivas? Não. Isso daqui, ela é uma característica, essa letra C, na verdade, ela é uma característica do socialismo-comunismo. Isso daqui é uma característica que Lenin colocou para a população. Então, não tem nada a ver com a NEP. Letra D. O resultado da NEP foi catastrófico. Mesmo permitindo a volta controlada das relações capitalistas na economia, já que ela ampliou ainda mais o nível de desemprego e causou fome. Pessoal, o resultado da NEP foi ok, porque subiu a economia, né, da União Soviética e não ampliou o nível de desemprego e não causou fome. Letra E. A NEP significou, com a abertura do capitalismo, até aí ok, um aumento substancial na produção industrial, mas ao mesmo tempo, por ter retirado todos os incentivos anteriormente concedidos à produção agrícola, foi a razão da ruína do campo. Não.
O que está errado aqui? A primeira coisa, o aumento substancial da produção industrial. Ela não deu esse aumento substancial, ela deu uma ajuda para a produção industrial da União Soviética. E ela não retirou os incentivos, o capitalismo. Na verdade, não foi a ANEP que retirou os incentivos anteriormente concedidos. Os incentivos anteriormente concedidos, o próprio capitalismo retirou a partir do momento que aquela região se tornou socialista. Ok? Essa é a questão número 4. Vamos à questão número 5. Fundação Getúlio Vargas de Goiás. Com a ANEP, nova política econômica, o comércio interno ele foi liberado. Permitiu o funcionamento de pequenas e médias empresas privadas, que é uma característica do capitalismo, estimularam-se os investimentos estrangeiros, instituiu o pagamento de horas extras e de prêmios em dinheiro aos trabalhadores, criou o imposto sobre a propriedade urbana. Ok, isso aqui são características da ANEP. Durante a Revolução Russa, a ANEP ela foi aplicada em qual contexto? Vamos ver a letra A, que é a resposta certa. No contexto da guerra civil dentro daquela região, da região do socialismo, devido à destruição da economia nacional e às tensões pela aplicação do chamado comunismo de guerra. Certinho. Vamos ver. A ANEP, ela por um acaso foi aplicada no contexto da tomada dos bolcheviques em outubro de 1917? Não. Porque quando os bolcheviques tomaram o poder, eles falaram, aqui é o socialismo sempre será, e o capitalismo nunca vai fazer parte dessa região. O que ele acabou queimando a língua, porque em 1921 precisou da ajuda do capitalismo. Então, B está errado. C. Pelo fracasso dos planos quinquenais. Está errado. O plano quinquenal, quem aplicou foi Stalin, depois de Lenin, ok? A gente primeiro teve Lenin, depois Lenin aplicou a ANEP, depois Stalin aplicou o plano quinquenal. Para quê? Também para poder movimentar a economia soviética. Você está errado. Letra D. A ANEP ela foi aplicada na Revolução de Fevereiro de 1917, pois os mencheviques apostaram na reestruturação da economia russa por meio das grandes obras de infraestrutura. Não. A gente sabe que a ANEP foi aplicada em 1921, não na Revolução de Fevereiro de 1917, e que não foi aplicada pelos mencheviques, que os mencheviques foi o primeiro governo. Não, foi aplicada pelos bolcheviques de Lenin. Letra E. A morte de Lenin e a ascensão de Stalin estabeleceu um rígido e eficaz controle sobre as atividades produtivas? Sim. Stalin, ele controlou as atividades produtivas, só que nada a ver com a ANEP. Beleza? Então, vamos lá agora para a questão número 7 da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. No final da primavera de 1921, um grande artigo de Lenin define o que será a ANEP, Nova Política Econômica. Supressão das aquisições, impostos em gênero para os camponeses, liberdade de comércio, liberdade de produção artesanal. Lembrando a produção artesanal porque a Rússia, apesar da gente já estar na década de 1920, os países já serem industrializados, a Rússia ela ainda era muito atrasada. A Rússia ela ainda era praticamente, quando eu falo feudal, quer dizer que ela era ainda praticamente, vivia-se do campo. A parte industrial dela ainda era muito pequena. Concessão aos capitalistas estrangeiros, liberdade de empresa, verdade irrestrita para os cidadãos soviéticos. Ok. Vamos ver aqui um textinho. Os mencheviques continuarão presos. Por que os mencheviques continuaram presos? Porque os mencheviques, eles defendiam uma abertura socialista devagar, primeiro com o capitalismo, depois com o socialismo, e eles fizeram parte do primeiro governo. Só que quando os bolcheviques chegaram ao governo, eles não queriam ninguém atrapalhando. Quem que poderia atrapalhar? Os mencheviques. Presos. Eles foram presos, outros foram
mandados para fora do país, outros foram mortos, assassinados, mas vamos aí. Os mencheviques continuaram presos e anunciam uma depuração do partido, dirigida contra os revolucionários oriundos de outros partidos, como por exemplo os mencheviques, isto é, imbuídos da mentalidade bolchevique. O texto identifica duas características do processo da constituição da União Soviética, a NEP e os bolcheviques. Vamos lá. A reconciliação entre as principais facções social-democratas e a implantação de um sistema político atribuída todo o poder aos soviéticos de soldados, operários e camponeses? Vamos com calma. Isso daqui é o momento da gente partir a frase, como eu sempre falo com vocês. Não houve reconciliação entre as principais facções ou principais grupos social-democratas da União Soviética. Não houve isso. Mas houve a implantação de um sistema político que atribuía o poder aos sovietes, que eram soldados, operários e camponeses, que eles se uniram aos bolcheviques. Primeira parte errada, segunda parte ok. Letra B. Houve o reconhecimento do fracasso político e social dos ideais comunistas? Não. Houve o reconhecimento do sucesso, naquele momento, imposto pelos bolcheviques. Vamos lá. E o restabelecimento do capitalismo liberal? Não houve restabelecimento do capitalismo liberal. Houve, na verdade, a abertura de um sistema econômico capitalista para salvar a União Soviética. Letra C. Houve a estatização das empresas e dos capitais estrangeiros investidos no país e a nacionalização de todos os meios de produção, com o chamado comunismo de guerra? Vamos devagar. Durante a Revolução Bolchevique, houve a estatização das empresas, os capitais estrangeiros, alguns ficaram, houve a estatização, outros se retiraram, atenção aí com pequenas enganações, ok? Que a frase pode dar. E a nacionalização dos meios de produção, houve de todos, absolutamente todos? Não, porque alguns, devido à NEP, alguns investimentos no país, algumas nacionalizações dos meios de produção continuaram, assim, não capitalistas, mas elas não se estatizaram, ok? Vamos na letra D. A aguda centralização do poder nas mãos do partido governante, bolchevique, sim. E o restabelecimento temporário de algumas práticas capitalistas que visaram a aceleração do crescimento econômico do país, a NEP. Letra D tá certinha. Pessoal, lembrem-se sempre de dividir a frase para ver se todas as características estão corretas. E a letra E? O fim da participação do Rússia na Guerra Mundial, em 1918, oficialmente saíram. Defendida pelas principais lideranças do Exército Vermelho, o Exército Vermelho não defendia a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Justamente o contrário, ela queria retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, aqui então a gente encerra o nosso assunto sobre Revolução Russa. Stalin, eu sei que eu dei um aulão na sala de aula. E agora a gente começa a correção do nosso capítulo B1, página 75, exercícios de 1 a 4. Observe a charge e responda as questões 2 e 3. A charge aqui ela tá um pouquinho escura, porque eu não achei ela no computador, né? Não achei ela em site nenhum, então eu tirei uma foto da apostila e coloquei aqui. Ela tá um pouquinho escura, mas dá pra gente ver. Vamos lá. Aqui no meio, sentado no trono, quem que a gente tem? Dom Pedro II. Dom Pedro II vira e fala o seguinte: o governo ele vai cair. Já brinquei com fazendeiros e também já brinquei com a igreja. E aqui à esquerda tem um homem que fala: quem mandou criar questões militares, ou seja, questões contra os militares? Ou seja, essa charge ela mostra justamente Dom Pedro II
que ele tinha o seu tripé como base, ele tinha o seu tripé que dava base ao governo dele, que eram os grandes fazendeiros, que era a igreja, que eram os militares. Mas ele perdeu esse tripé por motivos distintos com cada um. Vamos ver aqui a questão número 1. A ideia de república tomou força no Brasil nos últimos anos do século XIX. A gente pode dizer que essa ideia era inédita no Brasil? Não. Devido a diversas revoluções que a gente teve, tanto no primeiro reinado com Dom Pedro I, quanto no período regencial, quanto no reinado de Dom Pedro II, nós tivemos diversas revoluções, diversos movimentos que defendiam a proclamação da República no Brasil. Exemplo, a Inconfidência Mineira, né, de Tiradentes, que ele e mais o seu grupo defendia a proclamação da República. A Conjuração Baiana, que ele defendia a proclamação da República e a abolição da escravidão. A Confederação do Equador, a Revolução Pernambucana, a gente teve a Revolução Farroupilha, a gente teve a Revolução Baiana, a gente teve inúmeras revoluções que defendiam a proclamação da República. Então, essa questão, aí a gente sempre teve uma ideia de república no país, desde o século XVIII, XIX, ok? Principalmente XIX. Vamos na 2. A charge, ela satiriza, ou seja, ela faz uma piada no contexto de crise da monarquia. Com base nessa crítica, identifique os principais setores que questionavam a monarquia e que passaram a defender a república, chamadas questões do império. A gente aqui tem 3. Vamos voltar na charge. Os fazendeiros retiraram o seu apoio à monarquia, a igreja retirou seu apoio à monarquia e os militares retiraram seu apoio à monarquia. Por quê? Os fazendeiros, porque houve a abolição da escravidão em 1888. Alguns defendiam essa abolição, outros não. Quem não defendia, a monarquia falou: calma, vocês serão indenizados por essa abolição da escravidão, por essa liberdade dos escravos. Eles foram indenizados? Não. Então, os fazendeiros retiraram, nesse tripé, os fazendeiros retiraram a sua base, juntamente com Dom Pedro II. Depois, a gente teve a igreja. Dom Pedro II, aqui no Brasil, ele era o chefe da igreja, e não o Papa, lá no Vaticano, assim como eram em outros países. Quem era o chefe da igreja era Dom Pedro II. Os católicos, tanto os católicos quanto os padres, os bispos, eles gostavam disso? Não, porque eles queriam receber ordens, não do rei, mas eles queriam receber ideias, eles queriam receber, digamos, auxílio do Vaticano. Igreja, segundo o tripé, retira, então, a sua base, a sua força junto com a monarquia. E terceira questão militar. Pessoal, os militares, eles deram muito de si na Guerra do Paraguai. Só que até mesmo antes da Guerra do Paraguai, os militares, eles não tinham muita liberdade de expressão e eles também não tinham, principalmente, participação no governo de Dom Pedro II. Então, os militares, quando eles voltaram da Guerra do Paraguai, que eles voltaram ainda com mais prestígio, com mais força, o que Dom Pedro II fez? Não, vocês não terão liberdade, eu retiro vocês de qualquer tipo de participação política no meu governo, ok? Então, dessa forma, o tripé que segurava Dom Pedro II completamente caiu. Vamos lá. Então, essa charge, identifique os principais setores que questionavam a monarquia. A charge, ela retrata a crise do império e a sua perda de setores influentes muito importantes. Os grandes latifundiários, ou proprietários de terra, a Igreja Católica e o Exército, também chamado de Forças Armadas. Ok? Vamos na 3. Explique outros 2 fatores que contribuíram para o desgaste da monarquia.
Primeiro, a ideia positivista colocada, implantada, imposta pelo exército. Essa ideia positivista imposta pelo exército, ela colocava o quê? Tanto que a nossa bandeira tem a principal ideia do positivismo, que é a ordem e progresso. Ou seja, em um país só haverá ordem se tivermos progresso. O país ele só será certo, ele só andará em linha correta se a gente tiver progresso. E qual é o progresso que eles estão falando? A implantação da ciência, a implantação da tecnologia e a implantação do desenvolvimento, ok? Outro fator que contribuiu para o desgaste da monarquia, o regime republicano federalista. Por quê? Como eles queriam implantar a república ela colocava como uma de suas características, que foi até mesmo cópia dos Estados Unidos, que os estados eles seriam uma união de estados federalistas. Ou seja, todos os estados eles tinham que responder ao poder central, porém eles tinham uma certa autonomia. Vou dar um exemplo para vocês hoje em dia. O nosso salário mínimo, se eu não estou enganada, é de R$ 1.045, certo? Em São Paulo ele vale mais que R$ 1.045. No Rio de Janeiro, ele vale mais que R$ 1.045. Vou dar um exemplo aí do que a gente está vivendo nessa quarentena do Covid-19. O nosso presidente, Bolsonaro, ele diversas vezes ele falou assim, isso é só uma gripezinha, não, nós temos que continuar trabalhando, eu quero todo mundo na rua para a economia poder continuar ativa. E o que os governadores de estado, como por exemplo, o João Dória em São Paulo fez, o governador do Rio de Janeiro fez, o Zema aqui em Minas Gerais, no princípio ele relutou, mas depois ele fez, o que ele falou? Não quero ninguém na rua, porque eu não quero que esse vírus se espalhe. Então eles foram o quê? Eles tomaram a sua autonomia, mandando todo mundo ficar em casa para que esse vírus ele não espalhasse. Beleza? Tranquilinho? Vamos embora para 4. Analise a situação da população negra, da população escrava, depois da abolição da escravidão. Eles continuaram pobres, sem onde morar, às margens da sociedade, totalmente destabilizados. Deixa pra lá essa palavra. Bom, o que aconteceu então com esses escravos após a abolição? Quando houve abolição, houve festa, muitos escravos acabaram destruindo as casas dos senhores feudais, a casa dos senhores assim, dos cafeicultores, principalmente do Oeste Paulista, que era a força, né, do café. Eles destruíram casas, destruíram ali toda a plantação, etc. Houve uma grande festa. Mas depois eles caíram em si. Peraí, o que vai ser de nós? Continuou o preconceito racial, continuou a falta de moradia, eles foram para a periferia, eles não tinham empregos, tanto que muitos quiseram continuar nas fazendas, trabalhando para poder ter o que comer e onde morar. Houve a sua exploração como mão de obra, não é nem barata, mão de obra baratíssima, e eles ficaram à margem da sociedade. Tanto que a periferia, ela começa a ser formada justamente com os ex-escravos, que no início a gente vai chamar de... esqueci o nome. Que no início a gente vai chamar... meu Deus do céu, eu tô com o nome na ponta da língua, mas eu esqueci. Bom, enfim, começa-se então a formação ali dos casebres, né? Em torno, na periferia das grandes cidades, ok? Vamos embora, página 78, 5, 6 e 7. Vamos na 5. Explique a origem do Partido Republicano. Setores de São Paulo pela sociedade média urbana e grandes cafeicultores. Amores, o Partido Republicano ele foi formado
principalmente por cafeicultores do Oeste Paulista, que queriam a proclamação da República. Por quê? Eles achavam bonito, eles queriam a igualdade social, eles queriam flores? Não, eles queriam justamente essa autonomia de estados. Então, a adesão dos produtores paulistas, principalmente do Oeste Paulista, os latifundiários paulistas, onde a região se encontrava modernizada e modificada politicamente com as suas ideias. Dessa forma, a origem do Estado republicano, ela se deu em uma região que estava modernizada e modificada com ideias políticas e também, principalmente, eles se interessavam pela autonomia dos estados que iria ser imposta pela União Federalista dos Estados, ok? Questão número 6. A partir do que foi apresentado sobre o Manifesto Republicano, faça o que se pede. Qual que é a principal crítica à monarquia? Que nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas a gente também tem o moderador, que está acima dos 3, que ele manda nos 3, então ele não deixa os 3 agirem da forma que deve ser feita, ok? Qual que é a crítica feita à hierarquia social no Brasil? Privilégio da igreja, o uso de mão de obra barata, primeiro de escravos, depois de imigrantes, ok? Que vieram para o Brasil, e o preenchimento de cargos técnicos comprados por pessoas que tinham dinheiro, tá? Para trabalharem justamente para o governo. Letra C. A opinião expressa no manifesto sobre a ausência de liberdade do período monárquico. O que é isso? Falam que durante o segundo reinado, né, de Dom Pedro II, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade religiosa e não havia liberdade econômica. Mas de que forma que não havia liberdade econômica? Intervenção do Estado na economia, ok? Apresente os argumentos que defendiam a República como forma de se retirar o Brasil do isolamento imposto pela monarquia, porque todos os países da América, principalmente a América do Sul, já eram república e eles nos viam como atrasados porque nós éramos uma monarquia. Dessa forma, a República era vigente em todos os países da América do Sul. A incompatibilidade da monarquia com os outros países que já eram republicanos atrapalhava o andamento da América, ok? Vamos lá. Amores, páginas 56 e 57, exercício 2, 3 e 4. Essa daqui é a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil nunca foi assim. Nós tivemos, se eu não me engano, 7 bandeiras. Essa daqui é a última, feita pelos militares positivistas. Bom, analise a bandeira republicana. A bandeira atual do Brasil, ela foi adotada pelo regime republicano. Identifique a corrente político-filosófico que influenciou a bandeira, o positivismo. Essa corrente filosófica que determinava ordem e progresso. Ordem por base e progresso por fim. Ou seja, progresso científico, inovações tecnológicas, industriais. E eles também defendiam um Estado laico, ou seja, um país em que não tinha uma religião obrigatória, uma religião característica, uma religião oficial no país, ok? E defendiam também, como eu falei, o poder federativo dos estados. Vamos lá, página 95, questão número 1. O golpe militar de 15 de novembro de 1889, momento da proclamação da República, foi a culminância chamada da questão militar, que pode ser explicado como: letra A está errada. A questão militar foi uma oposição do exército à escravidão sustentada pela coroa? Não. O exército ele era contra a escravidão, mas a escravidão não era sustentada pela coroa. Tanto que eles defendiam, sempre defenderam, mas eles fizeram paulatinamente, mas eles sempre defenderam a abolição da escravidão. A coroa sempre defendeu. Dom Pedro II sempre falou que a escravidão era o maior atraso que o Brasil poderia ter.
Letra B. A questão militar pode ser explicada pela crescente intervenção dos militares no governo após a Guerra do Prata? Não. A Guerra do Prata seria a Guerra do Paraguai e não houve intervenção dos militares no governo, tanto que Dom Pedro II ele retirou o poder dos militares. C. Houve a origem oligárquica dos oficiais que defendiam a autonomia das províncias e dos municípios? Vamos com calma. Não houve origem oligárquica dos oficiais por enquanto, não, tá? Essa origem oligárquica dos oficiais, elas vêm depois. E eles defendiam a autonomia das províncias? Sim. Autonomia dos municípios? Não. Os municípios, eles dependiam totalmente do governo. D. Influência das repúblicas americanas? Houve. Governada por ditadores militares? Não, governada por civis. E a letra E é a letra certa. Influência das ideias positivistas vindas, esqueci de falar para vocês, essas ideias positivistas, que é de cunho filosófico, que veio do grande filósofo Auguste Comte, francês, associada às reivindicações de melhoria profissional dos militares. Respeito, participação no governo e principalmente liberdade política, liberdade de expressão, ok? Pessoal, terminamos então com a nossa correção de exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que os pais de vocês tiverem, aqui está o meu endereço de e-mail. Podem me mandar sem problema nenhum, ok? Se eu não me engano, agora essa semana vai ser aberto um canal direto do aplicativo da escola junto com os professores. E também uma outra coisa, sobre o nosso livro, sobre o sistema Meu Bernoulli, logicamente que a gente não vai passar nenhuma atividade para vocês, mas deem uma olhadinha lá no Meu Bernoulli, porque lá tem, um texto muito interessante sobre a proclamação da República. Deem uma olhada lá no sistema Meu Bernoulli, ok? No mais, um beijo para vocês. Agora os vídeos estão no canal da escola. Não se esqueçam de se inscrever no canal da escola, clicar lá no sininho para vocês receberem as aulas que vão ser postadas diariamente, ok? Não tem para casa para essa semana, mas estudem, que semana que vem mais proclamação da República. Saudades de todos vocês. Beijo. Tchau, tchau.